abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas. Era uma das meninas que fazia identificação lá no museu, então nada mais justo, né? Participou do trabalho, participa, vai ter a presença assegurada no artigo. Então tá aqui também algumas referências. Referência eu até utilizei do meu mestrado. Eu tirei do meu mestrado. Não foi nem mestrado, isso aqui acho que foi um artigo. Foi um artigo 2020, foi artigo. Foi no artigo. O mestrado meu foi 2012. E o objetivo dessa pesquisa foi identificar as principais espécies botânicas de plantas não cultivadas, né? Que foram exploradas como fonte de pólen durante o forrageamento de abelha jataí, Tetragonista angustia, no mesmo período de localização do estudo anterior, mesma coisa. E nesse estudo eu acrescentei a essas plantas não cultivadas a relação do hábito e a classificação quanto ao porte, né? Para ver se isso teria alguma influência no final. Então, por essa classificação, segundo Nordi e Barreto, as ervas, né, menor que 1 metro, subarbusto 1 metro até 2 metros, arbusto 2 a 4 metros, árvores maior que 4 metros, e temos a liana e temos cipó. E o número foi aí, ó. O resultado obtido foi aí. No total de plantas não cultivadas coletadas, 59 espécies, nós tivemos aí, ó, 23 famílias. Então, lembrado, o anterior eram 47 cultivadas, tivemos 26 famílias. Das não cultivadas, 59 espécies, 23 famílias. Aumentou o número de espécies e reduziu o número de famílias. Mas, interessante que eu achei aqui, ó, continuou Asterácea na frente aqui, ó, com 32,1%. Né? Aí nós tivemos aqui várias famílias, até nós chegarmos em Cucurbitácea, né? 26 famílias. Se nós formos considerar, né, as 4 estações do ano, nós podemos, isso nas plantas não cultivadas, podemos observar um quantitativo de 20 espécies no outono, 15 no inverno, 8 na primavera e 16 no verão. Então, nós vimos aqui que no outono, né, teve aí um quantitativo maior, né? Isso das plantas não cultivadas, viu, gente? Repetindo. Depois, em segundo lugar, nós tivemos o verão, depois o inverno e, por último, a primavera. Gostaria de lembrar também que esse fato pode ter sido também uma causa, né? uma decorrência, né? Desse período naquela região onde choveu muito, nesse período da primavera, choveu muito mesmo. Né? Os índices pluviométricos eles foram bastante elevados. Talvez isso tenha contribuído para esses resultados. Com relação ao hábito da planta, classificação e porte, nós tivemos aí 47% herbáceas, trepadeira 15%, arbusto 14%, arbóreo 14%, subarbusto 8%, lianas 2%. Nós vemos aí que nós tivemos aí, ó, uma dominância enorme nas herbáceas. Justamente as plantinhas lá no meio das culturas que o indivíduo lá, né, que o agricultor lá, ele não arranca, ele não joga veneno, ele não faz capina, então tá aí, ó, sendo aproveitado e muito bem aproveitado para forrageamento das nossas abelhinhas jataí. A importância, né, das herbáceas, plantinhas rasteiras baixas, né?
Vemos que arbusto, trepadeira e arbóreo ficaram quase que no mesmo nível, né? 14%, 15%. Qual a conclusão desse artigo? Entre as plantas não cultivadas que foram coletadas, né, as espécies da família Asterácea foram as que foram mais abundantes, evidenciando a predominância destas no forrageamento disponível pelas abelhas ao longo do período. O hábito maior, parte das espécies cultivadas em agrossistema orgânico, foi a herbácea, né? Esse tipo de estudo é uma importante ferramenta para agrossistemas que incluam abelhas em suas áreas de cultivo. Importante isso, né? Então, já a gente criando já essa mentalidade, essa ideia de que o camarada ele vai produzir alimento, ele tem que ter uma abelhinha no meio para ajudar na polinização das flores, né? Para que aquelas flores se transformem em alimento, né? Em frutos, vagens, bagas e assim por diante. Então nós fizemos aí a identificação, né? A coleta era feita aqui na portinha da caixa, né? Colocava uma redezinha entomológica aqui, colocava aqui em cima, segurava, escolhia ao acaso, né? 6 abelhas aqui dessa colônia, 6 da outra, eram 5 caixas, né? Outra coisa, coletava as 2 bolotas de pólen, tá, gente? Colocava as 2 bolotas de pólen dentro do Eppendorf. Eppendorf é um tubozinho bem pequeno, né? Por quê? Fazia lâmina de um e o outro era guardado, porque caso extraviasse, nós tínhamos a comprovação. Esse material vinha para o laboratório do IFES, né? Era feito isso aqui em bancada, no laboratório de biologia. Isso era analisado, né? E era transformado em lâminas. Essas lâminas eram identificadas, né? E foi para ser identificado, era feita, era não identificado aqui, ela era preparada, né? Termo mais correto, ela era preparada no IFES com todas as informações e elas eram identificadas na FUNED, né? Então a interação entre plantas, abelhas e plantas está relacionada ao processo de polinização, com grande atuação na renovação da flora de vários ecossistemas, né? A citação, meliponicultura também, a mesma coisa, né? Para a meliponicultura é importante o conhecimento da flora apícola ou meliponícola, né? No meu caso era meliponícola, pois proporciona a verificação dos ecossistemas em que se desenvolve, permitindo que a apicultura se torne sustentável e rentável. E a identificação polínica é de fundamental importância para a obtenção desse conhecimento dos tipos polínicos e das espécies vegetais forrageadas, preferido pelas abelhas na sua busca incessante por alimento, né? Porque a abelha vai atrás de alimento, néctar e pólen. Então, nesse estudo, objetivou-se identificar os tipos polínicos das plantas cultivadas e não cultivadas, né? Com potencial para meliponicultura em agrossistema orgânico na região Serrano do Espírito Santo. Então está aí o terceiro artigo que está sendo a identificação, que foi, né? Que teve como base a identificação polínica, né? De todo aquele material coletado das plantas cultivadas e das plantas não cultivadas. Então está aí paleontologia, algumas citações para poder ilustrar. A coleta botânica relativa à carga polínica foi realizada entre os meses, né, de março, mesma coisa, né, mesmo período, repetindo essas tabelas, do outono, inverno, primavera e verão. Metodologia da coleta, parte da manhã, né, horário de forrageamento das abelhas, material coletado, mesma coisa. Amostragem. Aí o material, identificação. E nós tivemos aqui a preparação da palinoteca. Estou andando um pouquinho rápido, gente, porque é mais leitura, né? Eu quero me concentrar no final para mostrar algumas coisas mais interessantes para vocês no final. Também a mesma coisa. O método da confecção das lâminas foi a acetólise, né?
Quando não foi possível obter o resultado satisfatório com o método da cetólise, foi adotado o método direto de Maurício e Louveau, né? Conhecido também por método da Freixo. As lâminas foram depositadas na palinoteca do Laboratório de Recursos Vegetais e Opoterápicos, SRVO, da Fundação Ezequiel Dias, Minas Gerais. As imagens dos grãos de pólen foram também capturadas nesse setor. E os resultados da identificação polínica de cargas polínicas das abelhas foram realizados numa análise exploratória, com gráficos e tabelas, né? Nós utilizamos o gráfico de cor. Então está aí os resultados finais. No total foram analisadas 240 amostras de cargas polínicas retiradas das curbículas de abelha jataí. No total foram identificadas 76 tipos polínicos distribuídos em 33 famílias vegetais nas amostras das 4 estações de coletas. As famílias com maior número de espécies identificadas foram Asterácea, Myrtácea, Euforbiácea e Fabácea. Apenas um tipo polínico não foi identificado, nem ao menos ao nível de família. Então foi muito bacana o trabalho, porque o que não foi identificado. Só um minutinho, gente, vou ter que. Só um minutinho só. Por favor, só um minutinho. Ok, desculpe, eu tenho que dar uma saidinha. E apenas um tipo polínico não foi identificado, nem ao menos ao nível de família, como tinha falado anteriormente, né? A frequência relativa das famílias, né? Foram aqui, ó, de Asterácea, né? Quantidade de família. Ok. Foi feito um gráfico, né? Para ter uma ideia, né? Por exemplo, no outono, em cada carga polínica apareceu de 2 a 19 tipos polínicos diferentes. No inverno, em cada carga polínica apareceu de 2 a 12 tipos polínicos. Na primavera, em cada carga polínica apareceu de 1 a 6 tipos polínicos, ou seja, na primavera foi que apareceu menos tipos polínicos em cada carga. E no verão, em cada carga polínica apareceram de 2 a 4 tipos polínicos. Então está aqui, ó, o número de tipos polínicos de plantas cultivadas e não cultivadas que foram identificadas nas cargas polínicas das abelhas jataí, aí, as não cultivadas, sabe? Bem maior, né? Ou seja, a importância que tem as plantas não cultivadas, né, para o forrageamento da abelha jataí. Ou seja, ela prefere as plantas não cultivadas do que as cultivadas. Tá claro isso aí. O número de tipos polínicos de plantas cultivadas e não cultivadas que foram identificadas nas cargas polínicas da abelha jataí durante as 4 estações do ano. Então nós vemos aqui, ó, no inverno, as não cultivadas em escuro. No inverno, nós tivemos, só no inverno que nós tivemos, né, uma menor quantidade de não cultivadas, está vendo aqui, ó, e uma maior quantidade de plantas cultivadas. No outono, na primavera e no verão, o maior índice foram de plantas não cultivadas. Então está aqui, ó. Agora, isso aqui é fácil, né, de nós termos como resposta, porque no inverno as plantas cultivadas, elas são em menor quantidade mesmo, né? Não se proliferam tanto, né, no período do inverno.
Com relação ao hábito das plantas identificada nas cargas polínicas das abelhas jataí. Aí, ó, a herbácea teve um maior número, seguido da arbórea, depois arbusto e, por último, subarbusto, segundo aquela classificação que foi dada anteriormente. Hábito das plantas por estação do ano. Em cada estação nós fizemos essa classificação. Então nós vemos aqui que no inverno o que atingiu mais foi o que? Foi as herbáceas, ó, pela coloração, né? Mesma coisa no outono, ou na primavera. Na primavera já foi o arbóreo. Ó, o porte arbóreo na primavera foi de maior resultado. E no verão voltou de novo a herbácea. Então só tivemos na primavera o porte arbóreo, né? Ou seja, na primavera as abelhas jataí preferem o quê? Árvores. Geralmente é o período onde as plantas mais altas estão floridas, então elas dão preferência para as árvores. Abandonam. Praticamente, a gente pode ver, abandonam praticamente as demais, ó. O segundo está aqui, ó, herbácea. Esse daqui é arbusto e o subarbusto, né? Então, na primavera só dá, então, ó. E aí, ó, finalizando, né, o trabalho praticamente, aí foi a frequência dos principais tipos polínicos identificados nas amostras de cargas polínicas da abelha jataí, né? Esse gráfico de cor aqui, ó, deu todo o resultado, né? Eu fiz aqui alguma coisa, por exemplo, a alcórnia. O que é a alcórnia? A alcórnia é um gênero botânico pertencente à família Euphorbiaceae. Inclui cerca de 70 espécies, incluindo pau-óleo, tamanqueiro. Bidens pilosa. Aqui, ó, Bidens pilosa. Você sabe o que é Bidens pilosa? Bidens pilosa é o picão preto. Né? E tem algumas que foram identificadas por gênero e espécie, outras por família, né? Alguma delas, só para vocês terem uma ideia. Então, ó, eucalipto não tem. Olha, vocês podem ver aqui pela coloração, pelo gráfico, ó. Quanto mais amarelo, maior foi a abundância, maior foi a concentração dentro da identificação polínica. Então aqui, ó, olha o eucalipto, como é que foi bacana, ó, deu muita coisa de eucalipto. Olha a alcórnia, ó, deu muito aqui na primavera. Aqui, ó. Olha que coisa interessante no inverno, ó. Olha o que deu mais no inverno. Olha aqui, ó, fungos. O que mais proliferou foram os fungos. É? Cheflera também, deu bastante. Né? Cheflera é uma planta da família Araliaceae. Temos várias. A Poácea é uma monocotiledônea, né? Tem mais de 700 gêneros. Né? Plucheia. Tem muitos gêneros, né? Herbáceas na sua maioria. Né? Peresca culeata é Ora pronobis. Muita coisa interessante aqui que deu resultado. Datura. Datura é um gênero botânico pertencente à família Solanaceae. Lá tinha muita região aquela trombeteira, aquela planta imensa. Nós temos muitas aqui interessantes. Eriobotria, uribotria, né, japônica, que é aquela véspera amarela. Né? Psidium guajava, é goiaba. Ipia alba, é erva cidreira. Né? Brassicoleracea, parece que é o brócolis, né? O nome que deu o gênero de Mangifera índica, manga. Tem gente que fala que a abelha não vai em flor de manga aqui, ó. Mangifera índica, deu muito aonde aqui, ó? No inverno aqui. Deu mais aqui um pouquinho no inverno, Mangifera índica. Citros, de uma forma geral, tinha um pomar de citro bacana. Lá não deu para a gente classificar porque tinha laranja, tinha limão. Pérsia americana, acho que abacate, né? Acho que é Pérsia americana, abacate. Prunus persica. Prunus persica, eu tinha notado aqui. A Pérsia americana é abacate. Prunus persica é o pessegueiro. Então tá aí, deu para a gente ter uma ideia, né? No final,
as maiores frequências. Então está aí o resultado final do outono. O que deu mais no outono, né? Que está lá naquele gráfico de cor. Não vou me ater mais, porque o meu tempo parece que já está estourado já. No inverno também. Quantidade, né, de tipos polínicos. Na primavera. Né? E no verão, fechou no verão. Agora tem coisas aqui que nós chegou para mim, não tinha, estava na mata. Por exemplo, ó, aqui, ó, cecrópia. Sabe o que é cecrópia, pessoal? Aquilo que a preguiça gosta, como é o nome? Preguiça trepa ali, baúba. Acho que é baúba, né? Acho que é cecrópia, justamente. Tá vendo? Está na mata, isso não era cultivado, estava na mata, e é alto, né? O baúba é alto, né? As conclusões, né? Das plantas identificadas, as plantas, as culturas cultivadas e as culturas não cultivadas. Aí, mesma coisa aquele gráfico. O que deu mais? Olha, tá aí, ó. As maiores frequências dos principais tipos polínicos identificados nas amostras de cargas polínicas, a abelha já está aí. Eucalipto, ó. Eucalipto foi o que já está aí, gosta de eucalipto. Depois cheflé, Bidens pilosa, que é o picão preto, e assim por diante. Isso em cada período, ó. Isso aqui no outono, essas aqui no outono, essas aqui no inverno, essas na primavera e essas no verão. Então tá aí. E depois eu posso passar para vocês aí essas preferências aí. Da abelha jataí, para quem gosta de mexer com jataí. Pessoal, e acabamos a apresentação. Eu acho que estourei o horário, né? Vocês me desculpem. Tá? Aí é o seu Lorival, que foi o proprietário lá que... Ok. Aí, pessoal, eu agradeço aí a paciência de vocês, agradeço aí e estou aqui para a gente conversar um pouquinho mais, caso alguém se interesse. Ok? Vamos dentro do nosso sistema aí, quem se habilitar a fazer alguma pergunta, só levantar a mãozinha, o João e eu aí vamos tentar ir na ordem das pessoas que levantaram a mão, né? Deixa eu abrir aqui a fila. Primeiro aí a levantar a mão, Vieira da Mota. Pois não. Vai lá, Vieira. Antes de mais, boa noite a todos, a quem ainda não tinha cumprimentado. Os parabéns para o professor Eduardo, extraordinário estudo, coisa maravilhosa mesmo. Eu parece que eu estava à espera de uma coisa dessas. Professor, eu tenho duas perguntas a fazer. Tendo em conta que o pólen é efetivamente a mesma coisa que as nossas caramba, está-me a fugir a palavra, a identificação perfeita para que efetivamente possamos identificar uma planta, portanto tirar dela ou saber quais são as plantas que são visitadas pelas nossas abelhas. Eu faço uma pergunta, nesse trabalho também foi incluído um catálogo polínico ou não chegou a fazer? Bota, outra pergunta. Com relação à sua primeira pergunta, esse catálogo está sendo construído. Tá? Ele está sendo construído porque depende muito de fotos, e eu estou em conversa com um orientador, né, ex-orientador, né, e seria um catálogo, tipo assim, um catálogo de campo, um troço bem prático, para que o agricultor ele pudesse fazer o reconhecimento, não
não do pólen, do tipo, formato de pólen, mas da flor, da espécie vegetal. Ele teria que uma necessidade maior por parte dessas abelhas, ou seja, ele manter, ele preservar. Por exemplo, quem diria que o picão preto tivesse dado o maior resultado dentre as plantas? Isso aí foi surpresa para mim. O meu orientador, ele adorou, né? Porque ele é professor de plantas, entre aspas, né? Plantas... Fala plantas espontâneas, né? Essas plantas que a gente fala, plantas daninhas, né? Que o termo tá errado, não é plantas daninhas, né? São plantas não cultivadas. Então ele gostou, porque é um tipo de planta que, como diz, né? Tá falando porque veio. Olha lá, tudo quanto é planta, né? Tem sua função na natureza. Né? Uhum. Desculpa, há pouco me esqueci. Impressões digitais. Cada planta tem a sua impressão digital no pólen. Era isso que me estava a passar. Sim, com certeza. Era isso que eu queria falar, estava-me a passar. E, entretanto, esse catálogo é absolutamente necessário, mas eu pergunto, não, pelo menos no RC Pol, não publicou esses, pela importância, porque é assim, eu estou a fazer, por exemplo, um trabalho relacionado às plantas cá do Espírito Santo. E assim sendo, claro que onde eu vou buscar mais ou melhor e mais correta informação é a rede de catálogos polínicos. E eu pergunto, pelo menos essas informações foram passadas para a rede ou vai ser só quando sair o catálogo? Essas informações estão na tese. Para você ter uma ideia, até os exemplares das teses, que quando a gente defende, lá na UENF tem que deixar 3 exemplares lá. Acho que 2 ficam na biblioteca, um no programa, um na biblioteca e outro me parece que vai para o Museu Nacional. Até hoje eu não entreguei as versões ainda por causa dessa questão da pandemia e nós não fomos acionados para fazer a entrega oficial dessas teses. Já elaborada pela gráfica, tudo certinho, tá? Mas já está disponível, tá? Inclusive mas era muita importância que fizesse parte dessa rede de catálogo polínico, era ótimo, é absolutamente necessário. Mas tudo bem, professor, de momento era só isso que eu queria perguntar. Inclusive, quando você fala na digital da planta, cada flor, né, cada planta, através do grão de pólen, ela tem a sua identificação. Eu não sou especialista nessa área, eu tive ajuda para poder fazer essa identificação pelo pessoal. É o marcador natural das plantas. É o marcador natural, exato. Faça o favor, professor, à frente. Muito obrigado e os meus parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado. Na sequência aí, ô João, você quer fazer a sequência aí, ô João? Porque na sequência está o Robson, depois o Carlos Ivan e depois o Ateliê Teatro. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos coreanos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco. Vejo as nativas do oco, flor em flor polinizar.